Olá, amigos, por aqui Jada de Carvalho. Vamos continuar o nosso estudo da ação penal. Hoje falaremos sobre a ação penal privada. Já falamos na aula anterior sobre a ação penal pública e hoje será o segundo tipo, a segunda espécie de ação penal, que é a ação penal privada. Beleza? Vamos lá. Primeiro vamos entender um pouco da lógica da existência da ação penal privada. O porquê que ela existe. Por que não é tudo ação penal pública? Porque é o seguinte, quando você é réu, você já está sofrendo uma pena, certo? A pena de banquilo, definida assim pela doutrina. Você já está sendo penalizado em estar naquela posição. Ao você processar alguém, você também tem um sofrimento com aquilo. Você passa por aquilo que chamamos de escândalo do processo, ou streptus iudice. O que é o escândalo do processo? O escândalo do processo é o seguinte, você passa por revitimização, você tem um desgaste emocional, você pode sofrer uma estigmatização social em estar naquela posição. Então, é algo que causa também um prejuízo àquele que é o ofendido. Então, entenda o seguinte, o Estado, ele observa que, em determinados casos, fica a critério do ofendido prosseguir ou não com aquilo. Diferente do que ocorre naquilo que é a ação penal pública incondicionada, e que, se o Estado entende que tem condições de prosseguir com aquilo, ele vai prosseguir e doa a quem doer, né? Veja, então a ação penal privada ela tem essa lógica. É uma lógica, então, de conveniência da pessoa, do ofendido. E a partir dessa lógica de conveniência, nós vamos falar de alguns princípios que regem a ação penal privada. Diferente da ação penal pública, que nós tínhamos lá o ódio, que nós falamos já aqui, o O era a obrigatoriedade, o D era a divisibilidade, o I era a indisponibilidade e o O era a oficialidade. Aqui nós temos o OD. Nós temos o OD, certo? OD. Sem o O. Só OD. E esse OD, essas letras, por mais que elas sejam as mesmas do início da palavra ódio lá, do mnemônico da ação penal pública, dos princípios da ação penal pública, aqui elas têm um significado diferente. Então nós temos o O aqui, diferente do O de lá. O O de lá era o quê? Obrigatoriedade. Aqui é oportunidade. Então a pessoa escolhe se é ou não oportuno para ela prosseguir com aquilo. Certo? Diferente de lá, que é obrigatório. O Ministério Público vai ter que prosseguir com a ação penal pública, uma vez tendo as condições da ação penal. Então falamos do O aqui. Vamos falar então do D. O que é esse D aqui? Esse D é a disponibilidade. Lá na ação penal pública, fazendo aqui sempre um contraponto, uma comparação entre uma e outra, né? Na ação penal pública é indisponível. Uma vez ajuizada a ação, só se resolve com decisão de mérito. Aqui é disponível, pode desistir da ação, né? Então existe essa disponibilidade, certo? E o I, aqui por último, do ódio, o I é a indivisibilidade. Lá na ação penal pública é divisível. O Ministério Público pode começar denunciando uns, e se ele quiser, e se ele entender que outros também, né, têm que ser denunciados, né? Se ele entender que outros também têm que ser denunciados, ele vai somando lá. Aqui não. Aqui é indivisível. Então a pessoa não pode. Eu, por exemplo, como ofendido, sou ofendido por tais pessoas e eu escolho processar só uma. Não, não pode. Você tem que processar todos. Se assim você quiser processar alguém. Certo? Então é indivisível aqui. Então, relembrando, vamos lá. Oportunidade, de disponibilidade e indivisibilidade. Certo? Então nós temos aqui a formação do ódio. Ok?
Falando agora das espécies de ação penal privada. A ação penal privada tem 3 espécies. Nós temos a ação penal privada exclusiva, que é a propriamente dita. Nós vamos discorrer sobre cada uma delas. Nós temos a personalíssima e nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Vamos lá. A ação penal privada exclusiva, ou propriamente dita, é a regra. É 99% dos casos. Tá? Que é quando? Que é quando ela pode ser oferecida pelo ofendido ou quem tem a qualidade para representá-lo. Isto é, seu representante legal, ou, no caso de sucessores, aqueles que formam o CAD. Né? O que é o CAD? C-A-D-I. Cônjuge, ascendentes, descendentes ou irmãos. Certo? Isso nos casos que tem cabimento. Ok? Então, pode ser ajuizado pelo ofendido ou quem tem capacidade para representá-lo. Essa é a ação penal privada propriamente dita. Ok? Nós temos também a ação penal privada personalíssima. Que é quando? Que é quando você corta lá quem tem qualidade para representá-lo e você fica só com o ofendido. Então, ou seja, tem que ser o ofendido que quer entrar com a ação penal privada. Ele quer fazer. Só ele é obrigado. Não pode ser o representante, não podem ser os sucessores, não pode. Tem que ser ele. Só tem um crime que exige isso. Não existe mais o crime de adultério, né? Foi revogado. Ele também era uma ação, era no caso personalíssimo, né? Tinha que ser a pessoa ofendida. Mas nós temos aqui o crime ainda de induzimento ao erro e ocultação de impedimento no casamento. Esse é o único crime que exige que seja o ofendido que prossiga. Certo? Então essa é a ação penal privada personalíssima. E nós temos a ação penal privada subsidiária da pública. Que ocorre quando? Ocorre quando o Ministério Público permanece inerte, né? Gastando ali todo o prazo legal, permaneceu inerte dentro do prazo legal da ação penal pública. E aí, para proteger o ofendido da desídia estatal, do desleixo que o Estado teve, que o Ministério Público teve, cabe ali a ação penal privada subsidiária da pública. Certo? Então, veja, é uma coisa que tem que ficar muito clara. É no caso de inércia dentro do prazo legal. Inércia. Se o Ministério Público pediu o arquivamento ou novas diligências, ele não permaneceu inerte. Certo? Então é no caso de inércia. Aí vai caber ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Por último, eu queria dizer aqui uma coisa que é muito importante. A súmula 714 do STF, ela fala da legitimidade concorrente que existe no caso de crimes contra a honra de servidor público. Então, no caso de crime contra a honra de servidor público, o servidor pode oferecer uma queixa-crime, certo? Ou seja, vai caminhar pela ação penal privada, ou ele pode representar para o Ministério Público, oferecer uma denúncia. E aí, no caso, ação penal pública condicionada. Então, existe aí, nesse caso, no crime contra a honra de servidor público, existe essa legitimidade concorrente. Ok? Entendido? Falamos, então, sobre os primeiros aspectos da ação penal privada. Vamos falar mais um pouco ainda sobre isso. Vamos discorrer mais sobre isso. Espero que você tenha entendido. Não esquece de deixar o seu gostei, o seu like, o seu curtir, seja lá como é que se chame aí. Deixa um comentário, fala sobre o que você achou do vídeo e nós vamos prosseguir no nosso estudo da ação penal privada. Ok?